Então, bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, que esse conteúdo da nossa apostila 1 do terceiro bimestre. Nós vamos falar aqui de sincretismo religioso, especialmente o sincretismo religioso no Brasil. Então, no texto temos: é comum ouvimos dizer que o Brasil é um país caracterizado pelo sincretismo religioso. Esse processo teria se originado pela mistura de povos que constituíram o Brasil, como os europeus, os africanos, indígenas e demais grupos que se somaram após a colonização. É importante conhecer mais sobre o que é sincretismo religioso e como ele está presente em nossas vidas e na cultura do Brasil. Então, quando nós falamos de sincretismo religioso, nós estamos falando de mistura de cultura, mistura de religiões. Como nós temos aqui, para formar o povo brasileiro, foi principalmente os europeus, indígenas e africanos. Então vieram os europeus com a sua religião, que na época era principalmente o cristianismo, mais especificamente da Igreja Católica, o catolicismo. Tinha as religiões indígenas e depois vieram os africanos como escravos, que trouxeram também as suas religiões africanas. Então é essa mistura que se dá o nome de sincretismo religioso, que às vezes vão misturando características de uma religião, características de outra, elementos de um e de outra, e formando uma outra religião, ou às vezes até alguma religião que modifica alguns costumes, alguma coisa por influência de uma outra religião. Então isso se dá o nome de sincretismo religioso. Então, continuando, o que é o sincretismo religioso? Ao longo do tempo, as religiões vão sofrendo algumas mudanças em suas estruturas, especialmente influenciadas pelas transformações da própria sociedade. Essas religiões podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, porém sem deixar suas características básicas originais. Então, algumas religiões podem até sofrer modificação de acordo com as mudanças da sociedade, de acordo com a convivência com outras religiões, mas as suas características básicas originais se mantêm. Quando modifica essas características básicas, aí na verdade não é uma religião modificada, é quando se cria uma outra religião. É chamado de sincretismo religioso essa mistura entre várias religiões. Então vamos lembrar sempre disso. Sincretismo religioso é a mistura entre várias religiões, onde os traços dessas se juntam, embora se mantenham as condições de origem de cada uma delas. Então, o sincretismo religioso é a fusão de duas ou mais religiões. De modo bastante claro, pode-se entender o sincretismo religioso como a reunião de várias doutrinas religiosas diferentes, porém mantendo-se os principais traços de cada uma dessas religiões. Vamos ver aqui, sincretismo religioso no Brasil. O sincretismo religioso é uma das marcas da cultura brasileira. No contexto do Brasil colonial, entraram em contato vários tipos de manifestações religiosas, como aquelas praticadas por cada uma das tribos indígenas que já habitavam as terras brasileiras, além das religiões africanas e da religião dos europeus, que era o cristianismo, como nós já falamos. Então já tinha aqui os indígenas com suas várias religiões, vieram os europeus com o cristianismo da Igreja Católica na época, e depois vieram os africanos com suas várias religiões africanas. Então, no contato entre esses povos e suas manifestações religiosas, houve uma mistura entre os costumes, hábitos e crenças, e isso se estendeu para a forma como a religião era praticada também. No Brasil, houve a mistura entre as religiões dos indígenas, europeus e africanos. Apesar dessa mistura, que ocorreu em menor ou maior intensidade em alguns aspectos, os preceitos originais de cada uma das religiões não foram modificados. Após isso, somaram-se outras religiões, as quais eram trazidas pelos povos que chegavam ao Brasil, tornando ainda mais sincrética a religiosidade brasileira. Então já tinha aqui os indígenas, vieram os europeus e depois os africanos. Aí, muito tempo depois, após a libertação dos escravos principalmente, foram chegando outros imigrantes, que vieram de vários pontos do mundo, de vários países diferentes, trazendo cada uma as suas religiões e foram somando aí as outras religiões diferentes. Hoje o cristianismo é reconhecido como
religião predominante no Brasil, embora ele próprio seja caracterizado por várias correntes teológicas. Então, o cristianismo tem várias vertentes, né? Então, tem o catolicismo, que é da Igreja Católica, protestantismo, são as várias igrejas evangélicas, tem o pentecostalismo, né? E o adventismo, as igrejas adventistas. Então, são várias igrejas diferentes, várias religiões que estão dentro do cristianismo, né? Que segue o Evangelho de Cristo. No Brasil, em primeiro lugar, aparece o catolicismo. Em segundo lugar, os evangélicos, posteriormente os espíritas, já em menor quantidade. Falando isso de estatística de pesquisa, né? Em quantidade de membros dessas religiões. As demais religiões, que são muitas e bem diversificadas, aparecem na categoria outras, ou seja, não são contabilizadas individualmente e por vezes pouco conhecidas. Então, sendo mais claro aqui, as principais religiões no Brasil. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, foi catalogado mais de 40 grupos religiosos no país, mostrando que a nação é marcada pelo sincretismo religioso. Então, nós sempre falamos dessa mistura de religiões, da liberdade de religião, o respeito pela religião de cada um. No Brasil, os católicos representam 64,6% da população, enquanto os evangélicos vêm em segundo lugar com 22,2%, de acordo com dados de 2010. Hoje, 11 anos depois, talvez os dados sejam um pouquinho diferentes, mas não muda muita coisa. Os espíritas representam 2% da população, enquanto os adeptos da Umbanda e do Candomblé representam 0,3%. Ainda no Brasil, seguidores do judaísmo, do islamismo e do hinduísmo e das tradições indígenas. As religiões que aparecem em menor quantidade de adeptos são contabilizadas de forma geral pelo IBGE, por isso tem-se popularmente pouco conhecimento sobre quais são elas. Então, essas outras religiões existem aqui no Brasil, mas como tem pouco número de membros, poucos adeptos, não aparece muito, não tem assim, uma noção muito exata de quantidade de população. Mas o mais importante aqui é a gente saber que tem várias religiões diferentes e que cada um tem que ser respeitado de acordo com a religião que segue, com a religião que escolheu. Então vamos ver aqui as atividades. Leia os textos e responda as questões de 1 a 10. Então, leia a seguinte afirmação. Temos a frase: é importante conhecer mais sobre o que é sincretismo religioso e como ele está presente em nossa vida cultural no Brasil. Então, essa frase está de acordo com o texto? Então, nós vemos aqui no texto. É sempre importante a gente voltar aqui no texto. É importante conhecer mais sobre o que é sincretismo religioso e como ele está presente em nossas vidas e na cultura do Brasil. Então, a gente observa que está exatamente igual aqui. Então, a frase está assim, de acordo com o texto. Então, agora, número 2. Leia a seguinte afirmação. O sincretismo religioso não faz parte das marcas da cultura brasileira. Então, a gente acha essa frase aqui no texto. O sincretismo religioso é uma das marcas da cultura brasileira. Então, temos um aqui. É uma das marcas da cultura brasileira. Então, o sincretismo religioso não faz parte das marcas da cultura brasileira. De acordo com o texto, essa frase é falsa, que nós vimos lá no texto, que esse não aqui não faz parte, ela é falsa, porque, na verdade, o sincretismo religioso é uma das marcas da cultura brasileira. Então, número 3. É comum ouvirmos dizer que o Brasil é um país caracterizado pelo sincretismo religioso. Esse processo teria se originado pela mistura de povos que constituíram o Brasil. Que povos foram esses? Então, nós vemos lá no texto, Que povos foram esses? Então, a gente temos aqui as tribos indígenas, as religiões africanas e os europeus. Então, no Brasil houve a mistura entre a religião dos indígenas
e dos europeus. As tribos indígenas, que já avisar, além das religiões africanas e dos europeus. E aqui nós temos, após isso, então nós temos aqui. É comum ouvirmos dizer que o Brasil é um país caracterizado pelo sincretismo religioso. Esse processo teria se originado pela mistura dos povos que constituem o Brasil, como os europeus. Esses povos foram os europeus, africanos, indígenas e demais grupos que se somaram após a colonização. Então nós vamos ver aqui, que povos foram esses? Foram os italianos, africanos, japoneses? Não, isso veio depois. Né? Então foram os europeus que conheciam mais sobre o que está presente em nossas vidas? Não, não foram só os europeus. Foram os judeus e africanos? Foram sofrendo mudanças? Não, não foram os judeus e africanos. Foram europeus, africanos, indígenas e demais grupos que se somaram após a colonização. Então nós vimos aqui de acordo com o texto, né? Que povos foram esses? Os europeus, africanos, indígenas e demais grupos que vieram após a colonização. Então temos aqui o 4. Né? Ao longo do tempo, as religiões vão sofrendo algumas mudanças em suas estruturas, especialmente influenciadas pelas transformações da própria sociedade. Essas religiões podem incorporar o quê? Então vamos ver. O que essas religiões podem incorporar? Ao longo do tempo, as religiões vão sofrendo algumas mudanças em suas estruturas, especialmente influenciadas pelas transformações da própria sociedade. Essas religiões podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, porém sem deixar suas características básicas originais. Vamos ver qual a opção que está de acordo com o texto. Né? Então, podem incorporar entendimento das crenças religiosas e desunião de várias doutrinas religiosas semelhantes? Não, desunião não. Podem incorporar manifestações de crenças de religiões semelhantes? Não, ela está falando de diferentes. Podem incorporar o entendimento de sincretismo religioso com a desunião de várias religiões? Também não. Podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, porém sem deixar suas características básicas originais. Então é exatamente isso aqui que nós lemos no texto. Né? Então, essas religiões podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, porém sem deixar suas características básicas originais. Então, no 5 nós temos, é chamado de sincretismo religioso essa mistura entre várias religiões, onde os traços dessas se juntam, embora se mantenham as condições de origem de cada uma delas. De acordo com o texto, o que é sincretismo religioso? Então, vamos ver aqui o que fala o texto. Né? Então, destacamos aqui na hora da leitura. Sincretismo religioso é a fusão de duas ou mais religiões. Então vamos ver onde que está. Sincretismo religioso é a desunião de duas ou mais religiões? Não. Sincretismo religioso é a comemoração de duas ou mais religiões iguais? Não. Iguais não. Sincretismo religioso é a separação de duas ou mais religiões separantes? Não, não é separação. Sincretismo religioso é a fusão de duas ou mais religiões? Exatamente isso, né? Fusão é a mistura. Então é isso que nós lemos no texto, certo? Que é sempre importante a gente voltar no texto e olhar, achar a resposta certa. Sincretismo religioso é a fusão de duas ou mais religiões. No número 6, temos aqui, o sincretismo religioso é uma das marcas da cultura brasileira. No contexto do Brasil colonial, entraram em contato vários tipos de manifestações religiosas. Que manifestações religiosas foram essas? Então vamos ver lá no texto, né? Então, que manifestações religiosas foram essas? Né? Então, no contexto do Brasil colonial, entraram em contato vários tipos de manifestações religiosas, como aquelas praticadas por
cada uma das tribos indígenas que já habitavam as terras brasileiras, além das religiões africanas e da religião dos europeus, que é o cristianismo. Então vamos ver qual a opção do número 6 que está falando isso, né? Então, foram manifestações religiosas como aquelas praticadas por cada um dos países europeus que já habitavam as terras brasileiras? Não, aqui já está errado, né? Porque não está falando de religião dos europeus e os europeus não habitavam terras brasileiras, né? Além das religiões africanas, como hinduísmo e cristianismo. E hinduísmo e cristianismo não é religião africana. Na letra A nós temos, foram manifestações religiosas como aquelas praticadas por cada uma das tribos indígenas que já habitavam as terras brasileiras, além das religiões africanas da religião dos europeus, que era o cristianismo. Então, temos aqui a letra A, né? Então, é muito importante a gente ler com atenção que a gente descobre aqui a resposta certa de acordo com o texto, né? Então, número 7. No número 7, nós temos, no contato entre os povos e suas manifestações religiosas, houve uma mistura entre costumes, hábitos e crenças, e isso se estendeu para a forma como a religião era praticada também. No Brasil, houve a mistura entre quais religiões? Então, vamos ver aqui, no contato entre os povos. Então, aqui, no contato entre esses povos e suas manifestações religiosas, houve uma mistura entre os costumes, hábitos e crenças, e isso se estendeu para a forma como a religião era praticada também. Então, no Brasil, houve a mistura entre as religiões dos indígenas, europeus e africanos. Indígenas, europeus e africanos. Então, vamos ver aqui no número 7 qual opção mostra essa resposta. Houve a mistura entre religiões dos judeus, europeus e egípcios? Não, não foi essa, né? Mistura que teve aqui. Houve a mistura entre as religiões indígenas, europeus e afro-italianos? Não, não é disso que a gente está falando, de afro-italianos, né? Letra D. Houve a mistura entre as religiões indígena-americanos, euro-judeus e afro-franceses? Não, nós não estamos falando disso. Então, houve a mistura entre as religiões dos indígenas, europeus, houve a mistura entre as religiões dos indígenas, europeus e africanos? Sim, exatamente isso que fala no texto e que a gente sabe pela história, né? Houve a mistura entre as religiões dos indígenas, dos europeus e dos africanos. E aí depois, futuramente, que vieram outros, mas primeiramente foram esses três povos que se misturaram no Brasil. Então, no número 8. Hoje, o cristianismo é reconhecido como religião predominante no Brasil, embora ele próprio seja caracterizado por várias correntes teológicas. Que correntes do cristianismo são essas? Então, nós lemos lá no texto, né? Vamos voltar no texto e lembrar aí quais são essas correntes, essas vertentes teológicas que tem no cristianismo. Então, o cristianismo é caracterizado por várias correntes teológicas, que é o catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, adventismo, etc. Então vamos ver, né, qual a opção do número 8 tem esse aqui, né? Então nós temos aqui catolicismo, proselitismo, pentecostalismo e candomblecismo. Não, nós não estamos falando de proselitismo e nem de candomblecismo. Letra C. Catolicismo, proselitismo, pentecostalismo e adventismo. Não, proselitismo é outra palavra diferente. Pentecostialismo e adventismo são palavras escritas erradas. Então, tá errado. Catolicismo, bandismo, pentecostalismo e candomblecismo. Não, o bandismo e candomblecismo não são do cristianismo, né? O bando e candomblé são religiões africanas. Então, na letra A temos catolicismo, protestantismo, pentecostalismo e adventismo, etc. Então, essas são as religiões que fazem parte do cristianismo. Então, nós temos aqui a letra A, né? Então, dentro do cristianismo, temos catolicismo, protestantismo, que são igrejas evangélicas, pentecostalismo e adventismo. Tá. No número 9, nós temos o censo de 2010 do IBGE catalogou mais de 40 grupos religiosos no país, mostrando que a nação é marcada pelo sincretismo religioso. Então, de acordo com o IBGE de 2010, no Brasil nós temos. Então, isso aqui é fácil, é só vocês copiarem do texto aqui, né? Então,
nós temos esse pedacinho aqui do texto, né, que vocês podem copiar aqui para completar, né? Eu vou copiar aqui só para mostrar aqui, né, para a gente perceber aqui de onde que vocês podem copiar as respostas. Fica mais fácil que preencher ali. Então, os católicos representam 64,6% da população, enquanto os evangélicos vêm em segundo lugar vem em segundo, né? Tem a palavra ali, segundo lugar com 22%, né, de acordo com dados de 2010. Letra B. Os espíritas representam 2% da população, enquanto os adeptos da Umbanda e Candomblé representam 0,3%. Né? Então, aqui vocês já veem de onde que vocês vão tirar a resposta ali para completar aí o número 9, né? Os dados do IBGE de cada religião no Brasil. Então, número 10 temos, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, ainda no Brasil, seguidores de outras religiões. Que religiões são essas? Então, temos aqui no finalzinho do texto, né? Ainda no Brasil, seguidores do judaísmo, do islamismo, do hinduísmo e das tradições indígenas, né? Então, vamos copiar para cá, né? O que vocês podem copiar daqui depois, né? Copiar lá do texto, né? Copiar lá do texto essa resposta, né? Então, temos além dessas citadas aí, né, nós podemos encontrar aqui também, ainda no Brasil, seguidores do judaísmo, do islamismo, do hinduísmo e das tradições indígenas, além dessas outras religiões já citadas aí na questão 9. Né? Então aqui nós estudamos sobre esse texto de sincretismo religioso e sincretismo no Brasil. E aqui na sequência da apostila, nós temos aqui o portfólio. Então vamos ver aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Nós temos aqui o que é sincretismo religioso na Bahia, e temos aqui os sem religião, ateus e agnósticos. Né? Então essa parte aqui fala aqui do sincretismo religioso na Bahia, que tem o sincretismo em quase todo o Brasil, mas na Bahia isso aconteceu, né, mais forte. E tem as pessoas também que são os ateus, aqueles que não acreditam na existência de Deus, tem aqueles que acreditam, mas não praticam, e tem aqueles que preferem ter a sua maneira própria de cultuar um Deus da sua escolha e não participa de nenhum grupo religioso. Então, vamos ver aqui as questões, né? Fica mais fácil a gente já ir direto para as questões para ficar mais resumido. Então, leia a seguinte afirmação. Talvez o Estado brasileiro onde o sincretismo religioso seja mais intensamente sentido é a Bahia. Essa frase está de acordo com o texto? Então, vamos ver lá no texto, né? Então aqui, talvez o Estado brasileiro onde o sincretismo religioso seja mais intensamente sentido é a Bahia. Então a frase está exatamente igual no texto. Então ela está de acordo com o texto? Sim, ela está de acordo com o texto. Viu? No número 2 temos a seguinte afirmação. A Bahia é o ponto de separação entre o catolicismo e o candomblé. Então, essa frase é verdadeira ou falsa? Então vamos ver o que fala aqui no texto. Né? Então, a Bahia é o ponto de encontro do catolicismo e do candomblé. O ponto de encontro, né? Porque tem as duas grandes religiões, né? Assim, em grande número de adeptos, né? Tanto do catolicismo quanto do candomblé. Então, no texto fala que é o ponto de encontro. Aqui está falando que é o ponto de separação. Então, de acordo com o texto, essa frase é verdadeira ou falsa? É falsa, né? Porque no texto fala encontro e aqui está falando de separação. Então, aqui é falso. Então, nós temos, de acordo com o texto, de um lado estava o cristianismo, que era a religião predominante dos portugueses.
de outro candomblé, religião predominante entre os negros enviados ao Brasil no contexto da escravidão. Mas essas duas religiões apresentam diferenças básicas. Que diferenças são essas? Então vamos ver aqui, né, quais as diferenças aqui do cristianismo e do candomblé. Então nós temos de um lado o cristianismo, que era a religião predominante dos portugueses, de outro o candomblé, religião predominante entre os negros enviados ao Brasil no contexto da escravidão. Então nós tínhamos, né, os europeus católicos e os escravos africanos, que eram do candomblé. Então, uma das diferenças mais presentes entre as duas religiões é que o cristianismo é monoteísta, ou seja, há apenas um Deus. Já o candomblé é panteísta, acredita-se que Deus esteja em todas as coisas. Então, a principal diferença, o cristianismo crê em apenas um Deus, monoteísta. E o candomblé é panteísta porque, né, tem um Deus para cada coisa, o Deus em todas as coisas. Então vamos ver lá na questão 3. Né? O que está falando aqui? Então vamos ver aqui na letra A. Uma das diferenças mais presentes entre as duas religiões é que o candomblé é monoteísta, ou seja, apenas um Deus, já o cristianismo é panteísta. Então isso aqui está errado, porque é o contrário, né? O candomblé monoteísta não é, e o cristianismo panteísta também não é. Então letra B. Uma das diferenças mais presentes entre as duas religiões é que o cristianismo é monoteísta, ou seja, apenas um Deus, já o candomblé é panteísta, acredita-se que Deus esteja em todas as coisas. Então, a letra B está certa. Vamos sempre lembrar, cristianismo é monoteísta, só um Deus. Candomblé é panteísta, vários deuses. Número 4, nós temos: o catolicismo da época não aceitava essa visão do candomblé, então os rituais eram reprimidos, quer dizer, proibidos. Porque os africanos disfarçavam seus deuses em forma de santos e assim não sofrerem punições. Então vamos ver aqui no texto. O que fala disso aqui no texto? Então, o catolicismo da época não aceitava essa visão do candomblé, então as ritualísticas eram reprimidas. No entanto, os santos eram bem aceitos pelo católico, por isso os africanos disfarçavam seus deuses na forma de santos para que não sofressem punições. Então, por que eles faziam isso? Porque os santos católicos eram bem aceitos. Então, vamos ver o que fala aqui nas opções do número 4. Porque os santos não eram bem aceitos pelos católicos? Não, está errado, porque os santos eram bem aceitos sim, né? Esse não aqui indica que está errado. Porque os santos eram bem aceitos pelo candomblé e mal vistos pelos católicos? Também não. Então, porque os santos eram bem aceitos pelo candomblé e perseguidos pelos católicos? Não, está errado. Então, letra C nós temos, porque os santos eram bem aceitos pelos católicos. Então, já que os santos eram bem aceitos, então os seguidores do candomblé disfarçavam, pegavam seus orixás e davam o mesmo nome dos santos católicos, porque pensava-se que eles estavam seguindo o catolicismo, mas eles estavam seguindo o candomblé. Então, era essa forma de seguir a sua religião de forma disfarçada. Número 5. Existem muitas religiões e o sincretismo religioso é uma realidade no Brasil. No entanto, é cada vez mais crescente o número de pessoas que se definem como sem religião. Quem são essas pessoas que se definem como sem religião? Então, vamos ver aqui. Quem são essas pessoas que se definem sem religião? Então, existem muitas religiões e o secretismo religioso é uma realidade no Brasil. No entanto, é cada vez mais crescente o número de pessoas que se definem como sem religião. Essas são normalmente pessoas que não se identificam com nenhuma crença oficial, mas que podem ter formas de se relacionar com divindades ou ainda que praticam as chamadas religiões individuais. Então, nós temos isso aqui, podemos copiar lá como resposta esse segundo parágrafo dessa parte do texto, sem religiões, ateus e agnósticos. Então, nós podemos copiar isso aqui para cá. Então, nós podemos copiar aqui como resposta. Então, nós temos aqui, quem são essas pessoas que se definem como sem religião? De acordo com o texto, são normalmente pessoas que não se identificam com nenhuma crença oficial, mas que podem ter formas de se relacionar com divindades ou ainda que praticam as chamadas religiões individuais. Então, nós temos aqui
a questão número 6, né? Questão número 6 temos: o sincretismo religioso é um processo que ocorreu naturalmente ao longo do tempo e que também foi influenciado pelas mudanças na sociedade. Essa mistura de crenças faz do Brasil um país rico em diversidade cultural. Então vamos achar isso aqui lá no texto, né? Então, o sincretismo religioso é um processo que ocorreu naturalmente ao longo do tempo e que também foi influenciado pelas mudanças na sociedade. Essa mistura de crenças faz do Brasil um país rico em diversidade cultural. Então, nós vimos que está exatamente igual aqui no texto, né? Então, de acordo com o texto, essa frase é verdadeira, né? Que nós vimos que fala exatamente a mesma coisa lá no texto, né? O sincretismo religioso é um processo que ocorreu naturalmente ao longo do tempo e que também foi influenciado pelas mudanças na sociedade. Essa mistura de crenças faz do Brasil um país rico em diversidade cultural. Então é isso aí, pessoal. Então, a gente espera que vocês tenham aprendido bastante, que nós aprendemos, né, como tem várias religiões, como essas religiões se conviveram entre si ao longo da história, e como a gente precisa continuar convivendo até hoje e a cada dia mais aceitando as diferenças e lutando para combater o preconceito religioso. Então é isso aí. Espero que vocês façam todas as atividades com atenção e até a próxima apostila para a gente estudar um pouco mais. Fiquem com Deus. É uma boa aula, uma boa tarefa.